todos, sejam muito bem-vindos, que nesses instantes nós possamos nos sintonizar com as energias de paz, de amor e de luz trazidas pela espiritualidade maior. Para nós compreendermos Jesus, é preciso sentir Jesus. É preciso sentir a verdade que está contida nas suas palavras. Por isso eu convido a todos para, de uma forma mais detida, mais cuidadosa, lançarmos um olhar sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 12 a 14. E no versículo 12, Jesus nos diz o seguinte: assim, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei assim também vós a eles. O que Jesus está querendo nos dizer com essa afirmativa? Esse versículo de Mateus, ele contém a chamada regra de ouro ou regra áurea. E essa regra de ouro não é uma invenção de Jesus. Ela já era conhecida desde a antiguidade por diversos povos, por diversas culturas e utilizada em várias práticas religiosas. Essa regra de ouro também ela é conhecida na forma negativa. Não façais aos outros aquilo que não gostaríeis que os outros vos fizessem. E quem disse isso cerca de 500 anos antes de Cristo foi Confúcio, um filósofo chinês. Só que quando Jesus nos diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, assim também fazei vós a eles, ele está nos convidando a uma postura proativa. Ele está convidando a uma atitude no bem. Enquanto a regra de ouro na forma negativa, não façais, basta que nós permaneçamos na inércia, com os braços cruzados. Mas quando Jesus nos diz tudo, o que significa esse tudo? Será que tudo mesmo? O tudo que Jesus se refere não é um cheque em branco. É tudo que está circunscrito nos seus ensinamentos. Tudo que nos leva a uma vida de amor, a uma vida construída no caminho do bem. E nessa afirmativa, ele nos traz uma mensagem que nós dizemos expressa. Mas qual mensagem expressa que ele nos traz? É o convite a hastearmos a bandeira do amor, da caridade, do altruísmo e da fraternidade. Só que além dessa mensagem expressa, nós dizemos que ainda existem outras mensagens que estão subentendidas, que estão ocultas, que estão embutidas nesse ensinamento de Jesus. E quando Jesus nos convida a fazer ao outro aquilo que gostaríamos para nós, ele está nos convidando à destruição do egoísmo. Porque o egoísmo, ele é contrário às leis divinas. Quando alguém nos convida ao perdão, o que a pessoa está nos convidando? Está nos convidando a retirarmos a mágoa do nosso coração. Quando um médico nos prescreve um regime alimentar, ele está nos convidando a retirarmos da nossa alimentação determinada espécie de alimentos que, em virtude dos seus componentes, podem vir a prejudicar a nossa saúde. Então, quando Jesus nos convida ao amor, à caridade, ao altruísmo, à fraternidade, ele está indiretamente nos convidando a retirarmos esse egoísmo do coração.
Só que uma outra mensagem que está subentendida nessa afirmativa de Jesus é que Jesus nos convida a exercitarmos uma habilidade muito importante. E que habilidade é essa? O desinteresse pessoal. Quer dizer, nós devemos fazer a caridade, praticar o amor, o altruísmo, a fraternidade, como um compromisso moral unilateral, visando o bem-estar de todos, mas sem esperar nada em troca. E aí, é fácil? Na questão 895, desculpem, na questão 830. Na questão 830 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se dos vícios e dos defeitos, se nós os retirássemos, o que sobraria? Qual é o nível de imperfeição maior que existe no homem? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Mas por que o interesse pessoal? Porque o interesse pessoal, ele é nascido na fonte do orgulho e do egoísmo. E muitas vezes nós praticamos o bem tendo aquela intenção de nos promovermos. Então ele diz assim: faça o bem, atue no bem, mas desinteressadamente. Uma outra mensagem que Jesus nos traz nessa afirmativa é sob o ponto da psicologia, praticarmos uma habilidade muito importante, que é a habilidade da empatia. Mas o que é a habilidade da empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sentindo e pensando como o outro sentiria e pensaria em determinada circunstância. Meus queridos, essa habilidade da empatia, se fizéssemos o uso dela, não existiriam mais guerras, não existiriam mais desajustes, não existiriam mágoas, não existiriam os conflitos. Porque toda vez que nós fôssemos tomar uma atitude, nós pensaríamos assim: mas eu vou falar isso para alguém? E se eu fosse o destinatário dessa fala, será que eu gostaria de ouvir? Eu estou pensando em agir dessa ou daquela forma em relação a alguém, mas e se eu estivesse no lugar dele ou dela, será que eu gostaria de sofrer esse tipo de atitude? Então vamos dar um exemplo prático para facilitar o nosso entendimento. Imagine o seguinte, que num dado momento nós precisamos de um recurso material e sabemos de um amigo muito próximo que tem bastante dinheiro e tem um bom coração. Aí nós chegamos até ele, pedimos determinada quantia, ele prontamente, solicitamente nos empresta e nós falamos assim: olha, fique tranquilo, logo eu vou te devolver. Só que depois que a gente utiliza o dinheiro, a gente pensa assim: ah, mas ele não precisa. Ele está bem de situação, para que eu vou devolver? E aí, o que a gente faz? Não devolve. Nesse exemplo hipotético que nos demos, se nós pensássemos assim: ah, mas e se fosse eu que tivesse emprestado? Não é nem pelo valor monetário, mas é pela falta de consideração, pela traição da confiança que aquele amigo teve para comigo. Nós não agiríamos assim. Se nos colocássemos nessa situação sempre, quanta solução para os nossos problemas. Como a vida ficaria mais fácil. O mundo logo se transformaria. Se todos agissem assim, rapidamente
rapidamente a Terra já passaria para um mundo de regeneração, que é o nosso próximo estágio evolutivo. Mas um dia isso vai acontecer gradativamente, mas é uma coisa que nós já podemos começar a praticar. Antes de julgarmos, vamos procurar nos colocar no lugar da pessoa, porque a empatia, ela deve ser usada não só quando nós vamos agir, mas também ela deve ser utilizada para compreendermos a dificuldade do nosso próximo. Porque às vezes julgamos as pessoas equivocadamente porque não nos colocamos no lugar delas. E Jesus, quando nos convida ao amor, à caridade, altruísmo e fraternidade, Ele está também nos convidando ao cumprimento dos nossos deveres. Ele está nos convidando a sermos os instrumentos da misericórdia divina no alívio, no consolo, no auxílio do sofrimento dos nossos irmãos. Esse daqui, nós podemos dizer que é um princípio que deve ser utilizado em todas as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa existência, para com todas as pessoas. Se estivermos entre um caminho ou outro, escolhamos esse, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Não tem erro. Esse também é um versículo que contém essa máxima que representa um complemento do amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo foi dito e ensinado por Jesus, mas também já estava no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Representando, assim, uma fonte comum entre as leis morais existentes à época e as leis divinas que começavam a ser desenvolvidas por Jesus, explicadas por Jesus. Mas nós ainda, partindo para o estudo do segundo versículo dessa tríade, vamos lembrar o que Jesus nos disse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da destruição, e muitos são os que caminham por ela. Bom, o que Jesus está querendo dizer com essa afirmativa? Primeiramente, ele está nos fazendo uma recomendação. Então, entrai pela porta estreita, ele está fazendo uma recomendação. Quando ele nos diz assim, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à destruição, ele está explicando por que ele recomendou a porta estreita. E nessa explicação, existe o quê? Um sinal de alerta, de cuidado. E quando ele nos diz o seguinte, porque muitos são que caminham por ela, ele está nos fazendo uma constatação, porque ele se refere à condição espiritual da terra, mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal sobre o bem. Mas uma primeira pergunta que precisamos fazer para entender esse versículo do Evangelho de Mateus é: por que a porta da destruição é larga? Porque numerosas são as más paixões e grande número de pessoas
caminham por ela. E a porta larga, ela representa o quê? A porta larga, para Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, a lição intitulada Muralhas do Tempo, a porta larga representa o nosso desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimável perda de tempo. Então, a porta larga representa esse desequilíbrio, representa os nossos vícios morais, representa ainda as nossas más paixões, as nossas más tendências, tudo aquilo que nos impede de progredir, tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução, as nossas deficiências morais. Mas por que muitos são os que entram por ela? Porque muitos são aqueles que querem seguir esse caminho de conveniências, de facilidades, porque todas as vezes que nós lutamos contra uma má tendência nossa, que nós lutamos contra uma dificuldade íntima, isso nos causa o quê? Desconforto, não é verdade? Então, a porta larga, ela representa esse mundo de conveniências. Quando nós pautamos a nossa decisão pelo caminho da porta larga, a nossa visão da vida, ela é estreita. Por que ela é estreita? Porque nós não pensamos nas leis divinas, nós não pensamos nos ensinamentos de Jesus, nem na religião, na doutrina que professamos, nós não pensamos sequer no outro, nós pensamos apenas em nós mesmos. E quando nós pautamos as nossas decisões no conceito de porta larga, o que acontece conosco? Nós, muitas vezes, nos baseamos na opinião da maioria, no caminho que a maioria segue. E, na grande maioria das vezes, o caminho que os outros seguem não é o caminho correto. Nós nem raciocinamos e pensamos assim, mas se todo mundo vai por esse caminho, eu também vou. Mas espera aí, nós temos consciência de nós mesmos. Nós podemos agir diferentemente dos outros, porque cada um prestará contas das oportunidades da sua vida individualmente. E quando nós nos baseamos na porta larga para tomar as nossas atitudes, muitas vezes nós levamos em conta o relativismo moral que existe na humanidade. Mas o que é relativismo moral? É quando nós perguntamos para alguém assim, se eu pegar R$5 que foi me dado a mais num troco de supermercado, é certo ou errado? Não é errado não. O dono do supermercado é rico. O mal é sempre o mal, independente da circunstância. Quem vai pagar aqueles R$5 não é o dono do supermercado, é o caixa, um assalariado. E pode ser que aquele dinheiro lhe faça falta no fim do mês, porque se imaginarmos que ele possa errar com 5 pessoas num dia, R$25 num dia, chega no fim do mês, somando tudo, olha o prejuízo que ele vai ter. E é esse relativismo moral que nós estamos vivendo. Você pergunta para alguém assim, isso é certo ou errado? Depende. Depende não. Nós nos apropriamos, sabe do quê? Daquele velho ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não. Se nós roubamos,
Esse roubo é sempre errado, não importa se roubamos da pessoa honesta ou da pessoa desonesta. Então, é a esse mal atual da humanidade que nós temos que combater. A porta larga, ela representa a nossa liberdade exterior de agir. Quer dizer, eu faço o que eu quero. E quando nós falamos isso, nós estamos nos apropriando da prerrogativa do uso impensado do nosso livre-arbítrio. Mas quando eu faço o que eu quero, o que eu tenho como consequência? A dor, a reparação, o sofrimento. Só que agora, para nós conseguirmos compreender um pouco mais a respeito da porta larga, vamos ver o que Jesus nos diz sobre a porta estreita. E aí, no versículo 7, versículo 14 do capítulo 7, Jesus nos diz o seguinte: quão apertada a porta e estreito o caminho que vos conduz à vida, e quão poucos a ela encontram. Então, primeiramente, a que vida que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo à vida de aprendizado, de sublimação, de aprimoramento, a vida que todos buscamos desde o dia em que fomos criados, um dia simples e ignorante. A vida de paz, a vida de luz, a vida que um dia chegará à perfeição. A vida que não se acaba com essa existência. A vida que continua. A vida eterna. E quando ele diz o seguinte: quão estreita a porta e quão apertado o caminho, nós fazemos a seguinte pergunta: por que poucos são os que passam e encontram o caminho da porta estreita? Porque aqueles que resolvem trilhar o caminho da porta estreita precisam envidar esforços para vencer as suas más tendências. E a isso poucos se dedicam. A porta é estreita porque ela exige um esforço sobre si mesmo, uma vigilância, um cuidado, uma observação das leis morais, das leis divinas. Mas então, o que é preciso fazer para escolher esse caminho da porta estreita? Será que é preciso fazer regime? Porque se a porta é estreita, né? Pode ser que não consigamos passar. Precisamos fazer o regime, sim. Mas o regime do egoísmo, do orgulho, de tudo aquilo que nos atormenta, tudo aquilo que nos desgasta, tudo aquilo que nos pesa aos ombros. Nós precisamos, para trilhar o caminho da porta estreita, carregar conosco somente o que é essencial para nós. E o que é essencial para nós? O amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo, nós encontramos uma das mais belas definições de amor. E lá, os Espíritos nos dizem que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre
humanas. Que no início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Ai, e aí? É fácil vivenciarmos esse amor? Porque o amor que nós conhecemos é o amor do apego, é o amor da posse, é o amor do capricho. Eu acredito que um dos mais belos exemplos de amor que podemos citar é o amor das mães em relação aos filhos, que fazem tudo por eles sem nada exigir, com algumas exceções, né? Mas é aquele amor abnegado. E é fácil nós conseguirmos isso, mas não é impossível. Mas nós precisamos ter a coragem de começar. E uma outra observação que devemos fazer em relação à porta estreita, que ela, ao contrário da porta larga, ela representa o nosso acerto espiritual segundo Emmanuel. Naquela mesma lição Muralha do Tempo, acerto espiritual com que marchamos na senda evolutiva, com justo aproveitamento das horas, quando nós pautamos as nossas decisões pela porta estreita, a nossa visão da vida ela é ampliada, porque nós refletimos sobre tudo que aprendemos a respeito das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, nós pensamos no próximo e ainda nós pensamos assim, mas eu não posso fazer isso que eu pretendo com o fulano, com a fulana, porque se ele vier a sucumbir em virtude desse desengano, dessa desilusão que eu lhe causar em determinada área, eu serei corresponsável pela atitude dele. E quando nós refletimos assim, nós pensamos, não, eu não vou fazer isso. Então, a nossa visão é ampliada e quando nós pautamos as nossas decisões pelo caminho da porta estreita, nós também estamos expressando a nossa liberdade, mas não a liberdade exterior de agir, a liberdade da nossa consciência, consciência tranquila do dever cumprido. E a liberdade da nossa consciência, ela representa o nosso estágio, a nossa condição espiritual. Muitas vezes nós podemos estar livres andando pelas ruas, mas presos, acorrentados, atormentados por remorsos, por culpas, pela falta de perdão. E quantas vezes aquelas pessoas que se encontram aprisionadas numa cama, aprisionadas num cárcere, por exemplo, num cárcere, os grandes líderes políticos que foram injustamente presos por lutarem por algum ideal. Vamos citar também o filósofo, o Sócrates, foi condenado à prisão, foi condenado a beber cicuta. Ele estava ali preso, condenado, mas estava com a sua liberdade de consciência plena. Por quê? Ele havia levado a instrução, o esclarecimento a todos ao seu redor. Então, a sua consciência estava tranquila, se o julgaram mal, mas ele não tinha nada do que se culpar. E assim, a porta estreita, ela representa também o nosso esforço em buscarmos a Jesus, buscarmos os seus ensinamentos, buscarmos o caminho correto, buscarmos ser úteis ao nosso próximo. Fazendo um quadro comparativo, nós podemos dizer o seguinte, que
A porta larga, a porta larga e a porta estreita. A porta larga representa a entrada na ilusão. Porque quando nós escolhemos esse caminho, no começo tudo é lindo e maravilhoso. No começo tudo tem um sabor doce. Só que no fim o sabor é amargo. Porque a saída da porta larga é através do reajuste. Opa. Eu acho que nós vamos ter que colocar aqui. A saída é pelo reajuste. Agora, quando nós pautamos a nossa decisão pela porta estreita, ela representa o quê? A saída do erro. A saída do desengano. A saída do caminho equivocado. E no começo, essa saída representa um estado de desconforto, porque nós estamos em transformação. No começo, a porta estreita ela chega a ter um sabor incômodo, amargo. Só que ela representa a entrada na renovação. Renovação de atitudes, renovação de ideais. E aí, quando começamos a trilhar o caminho da renovação, o sabor começa a ficar mais agradável, mais doce. A porta larga representa, então, a visão estreita da existência. E a porta estreita representa uma visão ampla da nossa existência. A porta larga é a nossa liberdade exterior de agir, enquanto a porta estreita é a nossa verdadeira liberdade, é a liberdade de consciência. Só que nós precisamos fazer uma observação em relação à porta larga e à porta estreita. Porque muitas vezes nós acreditamos que aqueles que caminham pela porta larga são aquelas pessoas que cometem grandes crimes, grandes assassinatos, que usurpam o dinheiro público. São aquelas pessoas que se enveredam pelos vícios do álcool, das drogas, que são agressivas dentro do seu próprio lar. Esses realmente, eles se encontram na porta larga. Mas existem algumas outras portas que elas são largas, mas elas são tão sutis que nós achamos que elas são estreitas e que não há nada de mal nós trilharmos para ela. Vamos dar um exemplo? A porta da maledicência. Ela é larga ou ela é estreita? E todos nós praticamos, às vezes sem querer e sem perceber. Muitas vezes, através da maledicência, nós desestruturamos a relação afetiva de alguém, nós desestruturamos uma relação familiar, uma relação de trabalho. Quantas pessoas chegam até a perder o emprego por virtude de uma fofoca que surgiu no trabalho? E nós achamos que está tudo bem, porque não existe, uma punição para isso. Mas é uma porta larga. Muitas vezes nós pensamos assim, mas somente aquelas pessoas que cometem esses crimes que estão na porta larga. Mas será que nós também não cometemos crimes diariamente? O que é isso? O que você está falando? Acha que eu cometo crime? Eu estou lá no Kardec de segunda a sexta, pratico várias atividades no trabalho no bem, estudo o Evangelho, estou na doutrina
há mais de 40 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, não importa. Imagine, eu não cometo assassinato nenhum. E agora eu vou fazer uma pergunta: será? Será que quando nós falamos palavras agressivas para alguém, nós não estamos assassinando a sua autoestima? Será que quando nós falamos palavras duras, palavras rudes, palavras cheias de fel, nós não estamos agredindo moralmente aquela pessoa que é nossa ouvinte? Aí nós podemos falar: ah, tá bom, vai. Pode ser que eu tenha cometido um ou outro deslize, mas roubar, eu não roubo nada de ninguém. Será? Será que nós não roubamos os sonhos das pessoas quando elas chegam até nós para nos contar um projeto, o seu entusiasmo em relação a alguma atividade, e nós falamos assim: ah, mas isso não vai dar certo, porque esse entusiasmo é só no começo, mas você nunca persiste em nada. Isso não foi um roubo? Será que nós não contaminamos as pessoas com o nosso azedume, com o nosso rancor, com o nosso mau humor, com a nossa falta de fé? E essas são portas largas, mas que passam despercebidas, passam disfarçadas, dentre outras inúmeras opções que nós encontramos pelo caminho. Mas por que nós estamos ouvindo isso? Será que é para sair daqui mais triste, deprimido? Porque, tcharam, bem-vindos. Todos nós ainda trilhamos pela porta larga. Pode ser no maior número de portas, no menor número, mas todos nós temos um pezinho lá. Mas para que nós estamos falando isso? Não é para desanimar, não é para desiludir ninguém. É porque nós precisamos ter a consciência de quem somos. Nós precisamos ter a consciência do trabalho que precisa ser realizado, não no outro, mas em nós mesmos. Nós precisamos ter a consciência de que somos seres imperfeitos, sim, mas que podemos nos melhorar a cada dia. Nós temos a vontade de conhecer o mundo inteiro, às vezes até escalar montanhas, fazer voos de paraquedas, visitar novos lugares, mas nós não temos a coragem de fazer a viagem mais importante da nossa vida, que é a viagem para o interior de nós mesmos. E saber o que existe lá dentro. Nós vamos encontrar qualidade, sim, mas também nós vamos encontrar muitas coisas que nos desagradam. E ao nos depararmos com esse nosso defeito, vamos encará-lo e vamos retirá-lo. Jesus veio aqui na terra para nos ensinar a conquista da verdadeira liberdade, que é a liberdade da consciência. Ele veio nos ensinar que a verdadeira liberdade é a submissão às leis divinas. Mas isso não parece um paradoxo? Isso não parece um antagonismo? Como que liberdade é submissão às leis divinas? Vamos dar um outro exemplo? Nós, aqui brasileiros, que trabalhamos, somos registrados em carteira ou não, mas todos nós estamos sujeitos a partir de um determinado valor de remuneração, pagar o imposto de renda, certo ou errado? Nós acabamos de fazer a nossa declaração. E às vezes a gente paga aquele imposto torcendo o nariz.
se nós pagarmos o nosso imposto direitinho, não fizermos nenhuma falcatrua lá para diminuir o imposto, o que acontece? Todos estamos quites com a União. Só que se nós não pagarmos esse imposto, se nós burlarmos a lei do imposto de renda, o que vai acontecer? Nós ficaremos devedores perante o fisco. E essa dívida com o fisco, a famosa malha fina, eu não sei se alguém já caiu aqui, mas representa uma verdadeira dor de cabeça. Porque aí eles vão buscar devassar a sua vida para que você, de uma forma ou de outra, restitua aquilo que ficou devendo. Então, o que é melhor? Não é melhor pagar o leão certinho? É a mesma coisa com a lei divina. Quando nós fazemos tudo dentro da lei, nós não vamos adquirindo débitos com a lei. E aí nós somos o quê? Livres. E Jesus foi a pessoa mais livre que já passou sobre a terra. Porque ele foi livre da posse, livre da vaidade, livre das conveniências sociais, livre do orgulho, livre do egoísmo. Ele não tinha um teto, não tinha um lugar onde repousar a sua cabeça. O que ele carregava consigo era somente um amor, em seu mais puro grau. E durante a nossa existência, várias são as experiências que nos convidam a trilhar por vários caminhos. E quais portas será que nós estamos escolhendo? Será que já não é tempo de despertar? Despertar do sono profundo, guiados que somos pelas ilusões do mundo? Será que já não é tempo de despertar da poltrona do egoísmo e do orgulho, reconhecendo os nossos erros e fragilidades morais? Será que já não é tempo de despertar do leito do comodismo, buscando o caminho do acerto, construído nos ensinamentos de Deus e no amor infinito de Jesus? Um dia, eu passava por uma experiência, num dado momento da minha existência, muito difícil. E eu estava assim, não sabia o rumo que eu deveria tomar. Sabe quando nós estamos em frente a uma bifurcação e não sabemos se vamos para um lado e se vamos para o outro? E aí, eu recorri à minha mãe. Cheguei a ela e expressei todas as minhas dúvidas, os meus anseios, as minhas angústias sobre qual caminho seguir. E ela, no auge da sua sabedoria, já sabia qual era o caminho mais adequado para mim. Mas se ela falasse, escolha esse, e eu me arrependesse, ainda poderia culpá-la, porque nós, filhos, somos assim, né? A gente pergunta, não aceita a resposta, ou quando aceita, faz, não dá certo, ainda a gente joga na cara, né? Não só nossos filhos, né? Acho que todos somos assim quando nos aconselhamos com alguém. Então, ela me disse assim: é melhor a gente ficar com Jesus. E quando ela disse isso, eu já sabia o caminho a seguir, o rumo a tomar. Por isso, meus queridos, que fique hoje essa mensagem para buscar Jesus, porque Ele é a porta. Ele é o caminho. Por mais difíceis que pareçam os percalços pelos quais passamos, mas nós sabemos que no caminho do bem tudo passa, a tudo podemos vencer. Que nós busquemos Jesus não só como estamos fazendo hoje aqui, buscando o conhecimento, o ensinamento, a compreensão de tudo aquilo que Ele nos
trouxe. Esse é um primeiro passo, mas nós não podemos ficar somente na teoria. Nós temos que sair rumo à prática. E depois de compreendermos Jesus, sentindo a verdade dos seus ensinamentos, é preciso que nós possamos viver Jesus. Viver Jesus nas nossas atitudes, viver Jesus amando, compreendendo, perdoando, nos desapegando de experiências ruins, nos desapegando de tudo aquilo que não podemos levar. Que um dia nós possamos viver esse Jesus tão intensamente a ponto de lembrarmos o que nos disse o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E agora vamos encerrar, mas sempre, né, é bom tomar a aguinha. Hoje eu estou muito emocionada, porque é a primeira vez que a minha sobrinha vem assistir a uma palestra minha. Então, Dani, esse versinho vai para você. Em dúvida sobre o rumo a seguir, se o da porta esquerda ou da direita, vai depressa, sem demora, e escolhe o da porta estreita. Pouco frequentado, bastante renegado nas horas de decisão, consiste em passagem segura da vida presente até futura, a iluminar o coração. A cada dia, oportunidades renovadas nos caminhos da estrada, a fim de viveres acertada opção, não raras vezes aturdido, e por que não dizer iludido, escolhes a porta da perdição. Muito frequentada, bastante procurada, ante os convites da tentação, consiste em passagem sombria a refletir a vida vazia, da qual só te afastas pela dor da reparação. Por isso, querido amigo, ainda que tragas contigo o móvel para a perturbação, reflete sobre o apelo divino, inconteste genuíno, presente nesta lição. Nas opções do caminho, ainda que predomine o espinho, que te convidas a renovar, escuta o conselho amigo, sussurrando ao teu ouvido, já é tempo de despertar. Obrigada pela atenção e muita paz.